Hoje, 6 de abril, segunda-feira de 2026. Então vamos fazer uma reunião, uma palestra de conjuntura sobre o tema da escatologia da alma humana e também sobre o tema da geopolítica do Armagedon. Nós estamos próximos. Primeiro tema sobre a escatologia da alma humana. Para os pentecostais, os evangélicos pentecostais haverá um arrebatamento pré-tribulacionista antes dos 7 anos da ira do Cordeiro vingativa, ou, se você preferir, da fúria do leão, que está acontecendo já em Israel, né? Uma operação de guerra com o Irã chamada Fúria do Leão. Então ainda não é essa fúria definitiva do leão Cordeiro Jesus, que será cósmica, será com terremotos, meteoros, será com fogo, com inundações, com enchentes, né? Já começou aqui no Rio Grande do Sul, mas não por causa da ira do Cordeiro, mas por causa da incompetência da engenharia do estado do Rio Grande do Sul, né? Nós fizemos o estudo e o problema do Rio Grande do Sul, nós vamos falar no segundo tema aí, a gente pode introduzir. Mas nesse primeiro tema nós vamos falar sobre a escatologia das almas humanas. Então os pentecostais pensam assim. Os católicos já pensam um pouco diferente. Eles acham que a alma vai para um purgatório e ali ela sofre no fogo, purificação, e depois ela ascende para o céu. E algumas não passam pelo purgatório, vão para o inferno e ficam lá, esperando o juízo final. E outras, os santos, vão direto para o paraíso, para o céu. Existem os espíritas, eles kardecistas, eles pensam da seguinte maneira. Os espíritas da macumba, do candomblé, eu não sei como é, nunca estudei, e eles têm uma coisa muito errada, né? Então, eles têm uma adoração, nem sei como que eles pensam. Eles não têm uma sistemática inteligente da escatologia da alma, né? É aquela coisa de fazer o bem ou fazer o mal, encomendas, despachos. Então, praticamente a teologia deles é desconhecida. Quando esse espiritismo fica mais elaborado, é o kardecismo, né, de Allan Kardec e de Chico Xavier, em Minas Gerais, em que eles pensam da seguinte maneira, que a alma vai para um umbral, onde ela fica se purificando ali, e ali tem outros níveis, né? Não sei bem quais são os níveis, mas tem os níveis em que a alma vai ele se elevando. Umbral de purificação seria o inferno para o católico, né? Para os evangélicos também. Mas para esses kardecistas não existe inferno, porque Deus é bom, Deus não vai castigar para sempre e queimar as pessoas, não tem interesse. Então tudo é bom, né? Tudo aí, mas tem um problema da reencarnação. Aí vai reencarnando, vai reencarnando. Quer dizer, isso é uma teologia que não bate com a teologia bíblica, porque Paulo disse que ao homem é dado viver uma vez, depois da morte o juízo, né? Então não tem essa reencarnação. Isso é uma mentira diabólica, né? Que nós evangélicos acreditamos que o inimigo já temos muitas evidências disso aí em pessoas que são enganadas, né? E os próprios demônios depois, alguns espíritas, eles se converteram a evangélicos e eles contam que os demônios mentem, enganam as pessoas ali. E depois que eles se fingem de mortos, né, falando, contando a vida das pessoas, porque eles conhecem, eles convivem na família das pessoas. Eles dizem que vão levar fulano, vão levar cicrano, porque já é um cavalo velho, já se viu para ele, vai levar ele para o inferno, né? Onde ele mora, né? Então, eles não dizem bem o inferno, mas é para onde vai realmente. Então, tem essa escatologia da alma, é complicada, tem vários aí, tem 9 teologias de alma aí, diferentes em religiões. Os mormons já têm outra teologia, né? Então hoje você tem que se pegar muito ao estudo bíblico, por isso que eu digo,
Faça seu investimento aí. Em outros vídeos eu dou mais detalhe do nosso curso de Teologia Bíblica em áudio que você pode ouvir. Por quê? Porque, olha, se algum membro da sua família, se você que é pai, que é mãe, não entende teologia bíblica, algum membro da sua família, um filho, um neto, ele pode cair na mão de uma dessas seitas aí malignas, né? Bem ou mal intencionadas, né? Os adventistas já têm outra escatologia pessoal, diz que a alma dorme, ela não vai para o paraíso, o que não bate com a Bíblia, porque Jesus diz ao ladrão arrependido, São Dimas, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aí eles modificam a interpretação, diz que eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Aí eles querem dizer que não é hoje, não faz sentido. Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Eu vou te dizer hoje, olha, Jesus estava falando hoje, ele não estava falando no sábado de aleluia, ele estava falando na quinta-feira da Santa Ceia. Ele está falando no dia da morte da cruz. Então, para que ele repetir esse pelo lado? Ainda te digo hoje. Não, eu ainda te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, tua alma, tu vai morrer e eu também. E nós dois, nossas duas almas estarão no paraíso. Nossas essências, né, que é a nossa alma, é a nossa essência de consciência, é a nossa alma. Então, ela pode se separar do corpo, o corpo pode se decompor, mas a nossa essência sobrevive e ressuscita, porque o corpo nada mais é do que uma operação de Deus e do Espírito Santo na natureza, nos elementos da natureza. Ele mantém, através da alma, o corpo unido e vivo, e respirando, e sentindo, e tendo consciência. Quando a gente sofre algum dano no corpo, a gente perde a consciência de estar no corpo, mas não a consciência de estar e de ser. A gente pode sofrer na consciência, no corpo ou fora do corpo. Então, por exemplo, uma paciente terminal estava falecendo e ela estava sentindo fogo, né? Fogo. E ela não morria e gritava e pedia água. E o marido ali no hospital jogou água em cima dela e ela estava toda molhada e pedia mais água porque estava no fogo. E o pastor vinha passando por ali, ouviu aquele furdunço ali naquele hospital, pediu para orar e falou para a senhora pensar em Jesus, que era Salvador, que era seu Deus, aceitá-lo. Ela aceitou e ela, de repente, ela disse que o fogo parou, que ela ia para Jesus agora. Estava bem, estava se sentindo bem, a consciência dela estava bem. Não sentia mais o fogo queimando a consciência, a alma dela, a essência dela. E aí ela chamou o marido e disse para os 3 filhos também aceitarem Jesus e ir para onde ela ia e faleceu na hora. Então, você vê que esses fenômenos acontecem assim de maneira positiva e de maneira negativa também. Alguns médicos dizem que o cadáver se mexe, vem vulto preto, a luz do hospital baixa. Então há fenômenos que abalam até a consciência, vamos dizer, do cadáver, né? O cadáver não tem consciência, mas mesmo assim aqueles vulto preto fazem o cadáver se mexer. Também em crematórios, quando o cadáver vai ser queimado, tem que amarrar o cadáver porque ele se senta, por isso nós somos contra cremação, né, de corpos humanos. Que os fenômenos, as evidências mostram que há uma consciência depois da morte. E ela atua até no próprio corpo morto, às vezes, né? E essa consciência pode ser da própria pessoa que faleceu, como pode ser a consciência de demônios, de espíritos, vultos pretos, que são os Beelzebus da mosca, que vão atrás dos cadáveres, né? Esse demônio é conhecido nos evangelhos, o Beelzebu. Até os fariseus da época acusaram Jesus de ter o poder dele. É uma blasfêmia imperdoável. Jesus disse, é imperdoável isso, essa blasfêmia. Então, essa é a escatologia da alma humana. Então, a gente tem que ter esse estudo, esse conhecimento das escrituras e tem que saber o que é a gramática, o que é a lógica, né? Os gregos passaram 600 anos, Tales de Mileto foi o primeiro filósofo grego, no século 6 a.C., e eles ficaram séculos discutindo a matéria, a filosofia, até que veio, então, Sócrates, né? Platão e Aristóteles desenvolveram mais, aperfeiçoaram mais a arte de pensar, a lógica, a filosofia, a arte de raciocínio, da razão. E Santo Tomás, então, ele fez essa ponte entre a razão e a
a fé cristã, né, de São Tomás de Aquino, suas famosas Suma Teológica e contra os gentios também, né? Então, e da alma, tem vários livros de São Tomás que estuda e analisa as potências cognitivas da alma que nós temos. Então, São Tomás nos ilustrou, nos ensinou muitas coisas boas. Inclusive a Terra plana, né? Porque é um absurdo as pessoas pensarem que a Terra não é plana. Porque se a Terra fosse uma esfera como a cabeça da gente, o raio dela teria 6.000 quilômetros. Então, cada quilômetro que você fosse andar, você teria que baixar 1 quilômetro no mar. Tá entendendo? Então, se você tivesse de avião e fosse sair assim, ó, voando em linha reta, como a Terra é plana, o bico do avião tinha que descer 1 quilômetro. Se a pessoa tu voar desse jeito, a cada quilômetro o avião ia voando desse jeito. Não tem sentido nenhum, né? Também o horizonte. Quando a gente olha o horizonte do mar, a gente vê o teto é a perspectiva, ele vai baixando, né? Então, por isso que o horizonte do mar, a gente só vê até 5 quilômetros. Mas se esse horizonte do mar de 5 quilômetros que a gente vê baixar 5 quilômetros, olha que confusão, né? A gente ia ver o mar, em vez de 5 quilômetros, a gente ia ver poucos metros, porque ele estaria baixando, né? E outra coisa também, os navios, o plano de navegação não considera curvatura. O plano de voo dos aviões não considera curvatura. O plano de construção de ferrovias dos engenheiros ferroviários não considera curvatura. Só existe curvatura na televisão, na internet, né, no computador, na terra feita por computador, né, na cabeça das pessoas, né, e no discurso das pessoas contra os terraplanistas, etc. Vou falar mais detalhes agora, que esse não era o primeiro tema da escatologia da alma, mas as pessoas acreditam em mentiras com muita facilidade. Não sabem pensar, não sabem estudar, não estudam os pensadores da humanidade, os pensadores do pensamento, né? Não sabem quais os pensamentos são certos, quais são errados. Então, sobre a alma, o que a Bíblia diz é que nós somos julgados, os católicos creem, nós temos um juízo particular. Há uma diferença entre os evangélicos e católicos, pentecostais principalmente, sobre o purgatório. Purgatório, eu creio que existe um purgatório aqui, que Deus mostra o inferno. Passei lá pelo inferno, quando jovem, ainda adulto, né? E sofri, quase morri ali. Era um fogo realmente, uma escuridão e almas sendo levadas para a profundidade das trevas. E um santo veio e, quando eu vi aquele santo, olhei para cima, acabou o inferno na minha frente, né? E ele perguntou: por que você está aqui, né? Também não sei, porque fui para pelos pecados, que a gente, jovens, adultos, né? Vivemos uma vida que não é de santidade, como deveria. E eu vejo muitos jovens aí querendo se juntar, sem se casar, e fornicando, né, em motéis, tudo errado. Isso aí não é coisa de Deus. E o inferno pode aparecer para essas pessoas que estão em vida de pecado, porque no céu não entra pecado, mas o inferno é lugar dos pecadores. Então a gente precisa ter conhecimento bíblico, a gente tem que ter ética, moral e uma vida cristã. Nós estamos aqui em pouco tempo de vida para buscar a santificação, não é para outra coisa, ficar rico, fazer uma carreira, tudo faz parte, fazer uma família, tudo faz parte. Mas o objetivo dessa nossa existência curta aqui nesta vida, nesse corpo, é a santificação em Cristo e a fé em Cristo Jesus. Nosso irmão maior, retrato de família, é o Sudário, esse lenço de Sudário, que ele sofreu com as suas feridas, tanto para nos salvar, né? Nós recém comemoramos aí, festejamos a sua quitação da nossa dívida do pecado e da culpa na cruz de Cristo com muito sofrimento. Então, o sudário é a foto da nossa família, do nosso irmão maior. Faz parte da foto familiar de cada lar, né? Devemos ter um paninho desse sudário em cada lar. É o nosso irmão maior, o nosso que nos ama, aquele que mais nos ama, né? Bom, o segundo tempo é a geopolítica. A geopolítica, como eu falei, em 2001 fui na Bandeirantes, lá no canal do Morumbi, tive essa oportunidade, essa honra de falar que havia a Voz de Jesus. A Voz de Jesus é de um ex-padre, Roberto de Almeida, que Jesus usou o testemunho dele de ex-padre para falar palavras em hebraico de forma invertida.
é uma IA, uma inteligência artificial, vamos dizer, mas no caso de Jesus, uma inteligência divina, né, que fez esse discurso. Eu traduzi esse discurso em 42 páginas, enviei na época, antes de haver o 11 de setembro, nos Estados Unidos, para a Associação Judaica Messiânica, para me ajudar. Ninguém me ajudou, mas está lá as palavras. E essas palavras que Jesus falou, Guerra de Gaza, já aconteceu recentemente, Tsunami, 2004, aconteceu também, 2025 foi a Guerra de Gaza, né? E também invasão de fronteiras por demônios, por endemoniados, etc. Houve na Europa, os muçulmanos, os narcotraficantes nos Estados Unidos agora, do Trump, a questão de Jerusalém, embaixada tira, não põe embaixada em Jerusalém, também já aconteceu, essas coisas todas Jesus falou. E a última coisa que não aconteceu foi o Armagedon, a guerra do Armagedon. E por isso eu escolhi esse segundo tema para falar um pouco sobre essa guerra do Armagedon que está se desenvolvendo. Essa guerra da Ucrânia é uma guerra do Armagedon, é uma guerra ali no Oriente Médio, no Rio Eufrates, o Iraque, por ali, que os exércitos vão atravessar rumo a Israel para tirar Israel do mapa, como está tentando o Irã, né, até hoje. E Deus disse que é impossível acabar com Israel. Por quê? Porque o homem tem que entender e ver o que está acima da terra. E a ciência não consegue chegar ao fim. Ou embaixo da terra, também não consegue furar a terra. Então também não vai conseguir extinguir Israel. Então, o Armagedon é essa guerra que está no Apocalipse, né? Aí já quando abrem os selos, Jesus abre os selos e acontece o Armagedon. É bem nessa faixa do Oriente e Ocidente, do Oriente Médio, ou seja, no meio do Ocidente e do Oriente, e nós já temos duas guerras ali grandes acontecendo, a Ucrânia com a Rússia e agora Estados Unidos e Israel com o Irã. Os judeus messiânicos dizem que o Irã é os descendentes de Amaleque, né, e que os países árabes são os descendentes de Edom, que estão se unindo com Edom, os ismaelitas com Edom, porque Esaú era um irmão de Israel, de Jacó, e foi para a região da Média dos ismaelitas, onde estavam os filhos de Ismael, que era filho de Isaac. Então Ismael era tio de Esaú. Então nós vemos que toda essa história bíblica deu origem a povos ali naquela região, e esses povos estão cumprindo as profecias, às vezes sem saber. E agora o passo mais grave, mais agudo do Armagedon que se aproxima, foi agora a prisão dos alemães, né? Os homens alemães estão presos nos quartéis, eu digo assim. Nosso amigo do Caio Alemão, do canal da Alemanha, ele nos informou há poucos dias que os homens alemães de 17 a 45 anos estão proibidos de viajar fora do país sem autorização do exército. Então eles já estão presos nos quartéis, né, vamos dizer assim. Porque as tropas alemãs já estão na Polônia, em frente da Rússia. Isso já é mais um passo do confronto do Armagedon. A Rússia, segundo profecias, é um país que abriga a etnia dos citas. Os citas, Gog e Magog. É uma outra guerra do final do Apocalipse, da Grande Tribulação, do final do milênio. Os judeus, eles fazem confusão, porque eles não têm o Novo Testamento, o esclarecimento de Paulo, dos apóstolos e de Jesus Cristo. Então eles confundem porque eles só usam Tanakh, que é os profetas e a lei de Moisés. Então eles pensam que Gog e Magog vai ser agora, nessa nossa era. Não, Gog e Magog vai ser no final da próxima era do milênio, que já está próximo, né? Segundo alguns judeus, ela pode ser qualquer hora. Segundo nós, também pentecostais, evangélicos, qualquer hora pode começar o milênio. Jesus pode descer, pode ter 7 anos de tribulação de Daniel, e começar essa era do milênio. A igreja já estará ressuscitada, segundo a teologia, a nossa interpretação pentecostal, e reinará com Cristo e Israel, a igreja de Israel dos 144 mil selados. Aí os adventistas já divergem, dizem que os 144 mil selados são aqueles que vão ser santos, né, e vão reinar e vão ressuscitar. O restante vão ficar dormindo mesmo. E os outros que iriam para o inferno vão no inferno se acabar. A gente tem uma teologia diferente.
É por isso que eu digo que é preciso você estudar com muito critério, com muito cuidado, para não se deixar enganar por alguma teologia que não corresponde àquela que nos ensinou Jesus Cristo, que disse a de São Dimas: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E Paulo, que diz: fora do corpo é estar com Cristo. Então a gente não precisa passar por purificações se a gente andar na lei de Deus, na lei de Cristo, do amor. A gente não precisa ser purificado, porque já estamos em Cristo. Morremos em Cristo e se ressuscitaremos com Cristo e passaremos para Cristo. Bom, essa visão eu acho bem confortável de pensar no arrebatamento pré-tribulacionista, porque nós não vamos, como diz Pedro, atrás de pátrias terrestres. Nós temos uma pátria que é celeste e temos uma paz e uma tranquilidade com Cristo agora, depois da passagem do nosso julgamento particular e na eternidade, no milênio e na eternidade depois do milênio. Essa é a nossa escatologia pentecostal evangélica. E não é bem a teologia dos luteranos nem dos católicos, mas é de muitos batistas, né, também. Principalmente o seminário Dallas, Texas, e John Darby, que foi o teólogo que traduziu Bíblias para outras línguas, que mais sistematizou essa teologia pré-tribulacionista, que nós achamos que é correta, mas nós não sabemos o dia, nem a hora, e nem a geração que passará o arrebatamento viva, né? A maioria das gerações, inclusive a nossa, pode passar a ressurreição já falecido. Então são esses os dois temas de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostar, compartilhe, dê um like. Aqueles do canal Cruz de Força que quiserem ouvir o nosso pendrive, R$ 40 com envio, pode pedir. Eu estou muito ocupado, mas eu consigo produzir um pendrive e enviar para você começar a fazer seu curso de teologia bíblica ouvindo no áudio, né? E continue dando um like no canal. Aqueles que não aceitaram Jesus, aceite-o agora como seu e Salvador nessa segunda-feira, depois da Aleluia e da Páscoa. Confesse seus pecados e procure uma igreja, batismo cristão. E você que já é cristão, nosso irmão aí em Cristo Jesus, seja luterano, católico, evangélico, pentecostal, batista, eu agradeço a audiência e dê um like, compartilhe, comente, se inscreva e até uma próxima oportunidade. Esse falou Alfa, oferecimento do Ministério da Igreja Eterna Nosso Senhor Jesus Cristo, doméstico, localizador, luz e força e glória. Para a TV Notícia Cristo Rei, grupo do WhatsApp Cruz e Força e Fé, com retrato do nosso pai, nosso irmão de família, Jesus, no Soldado de Turim, que foi que deixou queimado quando a ressurreição do corpo desmaterializado em frações de segundo imprimiu todo o seu sofrimento pela nossa salvação. Esse falou Alfa, eu agradeço a audiência, até uma próxima oportunidade.